Um arquiteto catalão com obras tão surpreendentes e surreais que encantam até quem gosta do clássico. Vem com a gente nessa viagem conhecer os melhores pontos turísticos da fantástica Barcelona de Antônio Gaudí. No vídeo anterior vocês conferiram tudo da nossa chegada a Barcelona, o nosso hotel, o bairro gótico e a culinária catalã no mercado de La Boqueria. Se não conferiu, se inscreve aqui no canal para ver depois. Nós também mostramos Las Ramblas, o calçadão mais famoso de Barcelona. E dali do começo das Ramblas foi que a gente seguiu a pé pela Plaça de Catalunya, em direção a duas obras muito famosas de Antônio Gaudí. Gaudí é o mais famoso arquiteto do modernismo espanhol, viveu entre 1852 e 1926 e seu estilo, como vocês vão ver nesse vídeo, fazem uma simbiose incrível entre arquitetura, natureza e religião. E depois do nosso tour gastronômico pelo mercado La Boqueria, a gente está aqui acima da Plaça de Catalunya, numa rua paralela às Ramblas, que é o Passeio de Gràcia. E aqui a gente já vai encontrar dois dos destinos de arquitetura do Gaudí, que são primeiro a Casa Batlló, que a gente vai passar na porta e diz que por dentro é muito bonito, mas os valores são caros e a gente acabou optando por conhecer a Casa Milà, que fica a poucas quadras à frente. E aqui então nesse quarteirão a gente tem a Casa Léo Moreira, um pouco mais à frente a Casa Museu Amatller e a terceira ali logo ao lado, uma obra restaurada por Gaudí na fachada e no interior da Casa Batlló. A reforma dessa casa foi encomendada por José Batlló, empresário têxtil, a Antônio Gaudí em 1904. Ela é patrimônio mundial pela Unesco e desde 2002 está aberta para visitação pública. Combina no seu estilo muito de animais, mitologia, natureza, como no telhado, que tem ondulações, cores e texturas que simulam escamas de dragão. A Casa Batlló foi restaurada pelo Gaudí e ele tem um estilo conhecido como modernista espanhol. Ali simbolizando ossos mesmo na fachada, algumas máscaras similares à máscara de carnaval. Todas essas pedras em tons azulados elas têm também na parte interna da casa, a gente vai colocar aqui a imagem para vocês. Nesse aqui a gente não vai entrar, mas diz que é muito bonito, principalmente para quem entende de arquitetura. Ter acesso bem privilegiado aí ao interior desse local. Mas o ticket de entrada não é barato, o valor está aqui na tela. Você pode comprar combinado com outra visita, por exemplo, da Casa Milà que a gente vai, mas a gente optou por não entrar nessa aqui. Galera, e fica tudo muito perto. A 6 quadras da Plaça Catalunya está a Casa Batlló, que a gente acabou de mostrar para vocês, e a 3 quadras dela está a Casa Milà, também conhecida como La Pedrera. Fica bem aqui na esquina. La Pedrera por conta desse aspecto, parecendo que ela foi esculpida na pedra. E assim como todos os traços modernistas do Gaudí, ela tem muitas curvas. Ele tenta se inspirar na natureza e como na natureza quase nada é reto, acaba que a obra dele sempre tem um pouco de curvas demais ali. A gente tem um terraço lá em cima, o pessoal tá lá, a gente também vai visitar. Daqui a 20 minutos é o horário reservado para nossa visita. A gente comprou essa entrada aqui junto com a entrada do Parque Güell para daqui 2 dias. Fica um pouco mais barata, a diferença em euros é pequena, mas para quem converte dá uma vantagem. A Casa Milà, sim, foi totalmente concebida e executada pelo Gaudí. Teve a sua construção realizada na primeira década dos anos 1900 e a sua fachada com pedras calcárias porosas remetem a rochas que foram esculpidas pelas ondas do mar. Nas sacadas, os guarda-corpos são feitos com metais retorcidos de sucata, lembrando algas entrelaçadas. São mais de 6.000 pedras calcárias para fazer essa fachada. Tem uma loja oficial no térreo, que é onde termina o tour, mas que pode ser acessada mesmo não fazendo a visitação paga, assim como uma cafeteria logo na esquina. Os ingressos a gente recomenda reservar com antecedência no site oficial que a gente vai colocar aqui na tela. Em 2024, eles variavam desde o passeio tradicional com áudio-guia, que foi o que a gente fez, a 28 euros, até passeios com guia presencial e shows noturnos chegando até 39 euros. Na parte interna, conforme você vai passando pelos ambientes, o áudio-guia vai te contando a história das inspirações de cada cenário. O edifício já teve mais de 20 moradores em seus vários apartamentos, e até hoje ainda tem residente permanente por lá.
Claro que com muita paciência de morar ali, já que quase todo prédio pertence hoje a uma fundação que administra o turismo local e está sempre cheio de turista. Durante o início do tour, você visita um dos apartamentos e consegue ver como é que era o estilo de vida de uma casa de aristocratas catalães no início dos anos 1900. Mas a melhor parte é quando você é direcionado de elevador ao sótão, um espaço em que são mostradas várias das obras e estratégias do Gaudí, não só para elaborar a Casa Milà, mas várias de suas outras obras-primas. O próprio espaço do sótão é feito inspirado no interior de uma baleia, com os 270 arcos de catenária que simulam o esqueleto dela, fazendo toda essa estrutura aí desse túnel. Por ali a gente vê também várias das maquetes usadas por Gaudí para testar suas ideias arquitetônicas. Uma delas, que a gente vai ver também em maiores proporções na nossa visita à Sagrada Família, é como ele calculava o formato dos arcos para sustentar essas grandes estruturas, baseando em princípios de distribuição de força, que fazem estruturas curvas se sustentarem, como em um simples iglu, por exemplo. Gaudí amplificou isso usando correntes de penduradas e pesos distribuídos nelas para se ter uma ideia do desenho dos arcos das suas obras. E ele usava então um espelho para inverter a imagem e ter a visão definitiva do que ele estava se propondo fazer. A visita termina no terraço, também concebido com formas onduladas em várias alturas diferentes. Dali você tem uma vista 360 graus de Barcelona, em meio ao que já foi chamado de Jardim de Guerreiros, por conta das várias chaminés ornamentadas, algumas parecendo soldados com capacetes protegendo a edificação. Além de algo com design diferente, Gaudí também inovou em alguns sistemas de ventilação e iluminação nesses imóveis que ele planejou. Aí nessas chaminés, algumas ornamentações incluem pedaços de garrafas de vidro, cerâmicas, e através de alguns dos arcos, propositalmente pode-se ter a vista de outros pontos-chave de Barcelona, como do nosso próximo destino, a Sagrada Família. E aí, impressões da La Pedreira, Jaqueline? Nossa, eu vou falar a verdade, você sabe que eu só falo a verdade. No começo, eu tava achando preciosidadíssimas lá, visitação de cozinha, quarto, mas na hora que chegou no sótão, muito interessante. Falando sobre como ele pensou as obras, como ele programou ali para ser viável, né? É um cara muito doido, gente. Igual a Jaqueline falou, imagina o coitado do pedreiro tendo que fazer isso aí, olhando esse projeto e falando, meu Deus. Que esse cara fumou. Esse cara é muito louco. Realmente é muito interessante. Não é barato, né? Mais de 20 euros a entrada. Agora, uma das duas eu acho que vale a pena conhecer, né? O interior da casa Batlló, né? Que eles pronunciavam lá, Batlló. O interior da casa Batlló parece ser até mais bonito, mas o contexto geral, né? O próprio Gaudí considera essa a obra-prima dele, até porque aqui ele fez tudo do zero. E lá a outra casa ele fez uma reforma mais ampla, né? Mas tem todo um estilão diferente aí, conforme vocês foram vendo aí no decorrer, vale a visita. Eu acho que é interessante conhecer, sim. O terraço lá também, né? Terraço muito legal. Diferentão também. Bora para a próxima agora, a gente vai comer alguma coisa e vamos para a Sagrada Família. E outra curiosidade arquitetônica de Barcelona, depois de falar muito de Gaudí, todas as esquinas são meio biseladas, assim, são meio uma parte mais interna ali de calçada livre, então os prédios não chegam até uma tradicional esquina clássica, né? Ele é sempre um pouquinho recuado. Isso porque, se vocês veem essa foto aqui de cima de Barcelona, é uma cidade bem planejada, com quarteirões todos quadradinhos, com essas bordas mais arredondadas, com planejamento aí muito bem feito. Muito bonito ver a cidade por cima assim nessa imagem. A estrutura que se destaca nos quadradinhos de Barcelona é a Sagrada Família. Ela fica a 20 minutos de caminhada da Casa Milà. É um templo que começou a ser construído em 1882, ou seja, já está há mais de 140 anos em construção.
Ela segue as mesmas ideias de Gaudí de não usar linhas retas e sim as curvas da natureza, e é absurdamente diferente de qualquer templo religioso cristão que você vai ver no mundo. Gaudí projetou a Sagrada Família com 3 grandes fachadas, mas só conseguiu ver uma delas construída, essa aí, a fachada da Natividade. É por ali que o tour começa depois da verificação de segurança. Essa fachada representa o nascimento de Jesus e tem 3 pórticos, o da esperança, o da fé e o da caridade, que é o central, dedicado a Jesus, e o nível de detalhes é absurdo. A maioria deles o audioguia vai te explicando conforme você passa por cada região. Tem o nascimento de Jesus, os 3 reis magos, a árvore da vida no centro, representações da Santíssima Trindade, vários personagens bíblicos e também várias simbologias da natureza, como tartarugas, camaleões, pelicanos. O nível das simbologias é tão absurdo que você podia ficar ali por horas e horas e ainda encontraria novas referências a alguma coisa bíblica. A face oposta, iniciada em 1954, é a fachada da Paixão. Ela propositalmente é mais seca e austera, representando a crucificação de Cristo. As colunas alongadas lembram ossos e tendões, e ela também é repleta de esculturas simbólicas, mas em traços mais secos, como o da Última Ceia, o beijo de Judas, a flagelação e a crucificação de Jesus. A fachada mais inacabada é a da Glória, que apesar de estar voltada para uma rua lateral mais acanhada, é para ser a entrada principal do templo, dedicada à glória celestial de Jesus, mas também com representações da morte, do julgamento final e do inferno. O templo foi desenhado com 18 torres, 12 delas são dedicadas aos apóstolos, 4 aos evangelistas, 1 à Virgem Maria e a maior a Jesus. Faltam ainda 2 a serem finalizadas, sendo que a de Jesus vai ser a central e mais alta, com 172,5 metros de altura. O porquê desse número? Porque o Monte Montjuïc, em Barcelona, que você vai ver ainda nesse vídeo, tem 173 metros e Gaudí declarou que a obra humana não poderia superar a obra divina. A torre dedicada a Maria foi inaugurada mais recentemente e tem uma estrela de 12 pontas em seu topo que fica iluminada no início da noite. O tour pelo interior do templo é impressionante. Foi concebido e inspirado em uma floresta, com as longas colunas ramificadas para suportar o peso da estrutura como se fossem galhos. Os materiais usados nas colunas e as cores também são diferentes em cada porção. Essas aí, por exemplo, sustentam as torres dos apóstolos, que à medida que foram concluídas, foram também decoradas com medalhas de cada um, nas quais, além do nome, constam simbologias que são as mesmas que estão no topo de cada torre. Por exemplo, um leão para Marcos, um touro para Lucas, uma águia para João. E até o altar lá é diferente, com a figura de Jesus crucificado suspensa, que já gerou até margem para críticas porque parecia que ele estava descendo de paraquedas. Os vitrais dão um ar todo especial, sendo mais vermelhos e quentes de um lado, onde geralmente bate o sol vespertino, e mais azuis e frios do lado oposto. As portas são todas ornamentadas com esculturas e textos. Essa aí, por exemplo, é a réplica de como que vai ser a porta principal, com o Pai Nosso escrito em catalão, com destaque para as letras A e G de Antônio Gaudí no centro, que vão servir de maçaneta. E em volta do Pai Nosso em catalão, a frase "O pão nosso de cada dia nos dai hoje" está escrito em vários idiomas, por exemplo, no português. Os ingressos para a Sagrada Família você precisa comprar com antecedência no site oficial, principalmente em temporada em que esgota muito rápido. A gente vai colocar aqui para vocês o site oficial, que em 2024 custava 36 € por pessoa a visitação ao templo com audioguia e subir em uma das torres, ou 26 € se você quisesse visitar apenas o templo sem subir na torre. Tem outros pacotes também com guia presencial mais caros, você pode conferir tudo lá no site. Como a gente fez a opção de subir em uma das torres, a gente teve que escolher na hora de comprar o ingresso entre a Torre da Natividade, a face que foi executada ainda em vida por Gaudí, ou
a Torre da Paixão, a mais recente. A subida é de elevador e com horário marcado, nós fomos no da Natividade, a mais antiga. A vista é um pouco bloqueada, porque ainda tem muita obra em execução, mas dá para ter também um panorama da cidade a partir lá de cima. O ponto marcante acaba sendo a descida, por essa escada de caracol. A Sagrada Família tem uma expectativa de término da construção em 2026, quando vai fazer 100 anos da morte do Gaudí. Na saída do passeio à esquerda, se você não se atentar, pode nem ver que tem entrada para um museu, onde tem toda a história tanto do Gaudí quanto da Sagrada Família e várias experiências digitais, até mostrando todo o processo de criação das estruturas, dos arcos, das torres, a evolução da obra no passar do tempo, quais engenheiros e arquitetos estiveram envolvidos no processo em todas essas décadas até hoje. E por lá também, na história de Antônio Gaudí, a gente inclusive viu que ele faleceu em Barcelona aos 73 anos de idade, tragicamente atropelado por um bondinho da cidade. Nas ruas ao lado da Sagrada Família tem várias lojinhas e restaurantes, como aí o Five Guys, hambúrguer que a gente gosta muito e que a gente aproveitou para comer com uma vista aí dessa obra-prima. Saindo da visitação da Sagrada Família, a gente escolheu o horário das 4h15 para entrar na igreja e 4h45 para subir em uma das torres. Na hora que você faz a reserva antecipada pelo site, tem a opção de você reservar o passeio com áudio guia. E aí uma dica importante é levar o próprio fone de ouvido, né, Jaqueline? A gente não sabia desse detalhe, teve que escutar mesmo pelo volume no celular mesmo. Porque o áudio guia no aplicativo você tem no próprio celular, baixa o aplicativo da Sagrada Família, já tem lá o seu ticket quando você compra e também tem acesso ao guia para você escutar ou ler ali direto na tela do celular. Se você tiver o fone, facilita um pouco, não precisa ficar escutando no volume alto com o celular colado no ouvido. Em relação à visita, você pode conhecer o interior da igreja. No áudio guia ele vai te dando todas as informações de cada etapa, é muito interessante. E quando dá o horário da sua visita à torre, você pode ir na visita da torre, na entrada lá para subir na torre e depois voltar para a igreja, que foi o que a gente fez. Na primeira meia hora não deu tempo da gente conhecer tudo. A gente foi, subiu na torre e depois desceu e continuou a conhecer a visitação da igreja. E depois ainda tem um museu logo na saída para você ver todas as etapas de construção e todas as tecnologias de arquitetura que o Gaudí utilizou. E da visita eu achei muito interessante, hein, Jaqueline? O que você achou? Achei muito bonito mesmo o interior, ao lado de fora, muito bonito, muito cheio, muito rico em detalhes. Bem, tinha achado muito caro, mas acho que vale a pena, gente. Não tem jeito de vir em Barcelona e não ir na Sagrada Família, porque realmente é uma coisa que até para eu que sou um pouco cético, gosto mais de uma questão de arquitetura mais clássica, né? Eu acho as obras assim mais antigas muito mais bonitas do que qualquer coisa que hoje eles falam que é arte, mas é uma coisa pessoal. Mas mesmo assim, mesmo fugindo totalmente do clássico, o Gaudí ele traz uns detalhes e umas explicações de como ele faz as coisas que encantam realmente. Eu fiquei impressionado com o que eu vi lá. Eu acho que por mais que fuja da tradicionalidade ali de uma igreja, dá todo um charme, uma elegância diferente ali. Subir na torre já é uma coisa que agrega um custo maior e que, por enquanto, a não ser a experiência de você descer aquela escada em caracol, que é muito legal, mas de cima mesmo não dá para você ver tanta coisa. A vista é um pouco limitada, tá tudo em obra de cima, então é uma coisa que, se você não tiver muito tempo, você pode visitar só o interior e o exterior da igreja, que já está suficiente. A gente acabou ficando praticamente 2 horas lá, né? A gente entrou 4h15, não adianta chegar muito cedo, antes do seu horário, não pode atrasar, mas também não deixa entrar muito adiantado. E nenhuma das atrações que exige reserva adianta você chegar cedo demais. Mas a gente ficou até o final, até o fechamento, às 6. A gente estava lá na última etapa, que era o museu. Então pode pensar aí, se você for subir na torre, em reservar pelo menos 2 horas para o passeio da Sagrada Família,
que se você for prestar atenção nos detalhes, principalmente do que o audioguia te fala, você vai precisar desse tempo. No dia seguinte, a gente aproveitou para voltar às Ramblas, o principal calçadão de Barcelona que você já viu no vídeo anterior, mas agora a gente chegou até a parte final delas, que vão em direção ao litoral. Bom dia, começando mais um dia de turista em Barcelona, aqui no final das Ramblas, o Mirador a Coloma, em homenagem a Cristóvão Colombo. E logo aqui já fica uma marina. A gente vai procurar alguma coisa para almoçar. O dia não tá bonito para praia. É inverno, não é esperado que tivesse quente, né? Mas pelo menos um solzinho seria bem-vindo. Bora lá conferir como é que é o litoral aqui. Eu falei pra Jaqueline, vamos enrolar um pouquinho, porque é típico, a gente vai, passa num lugar de praia com o tempo ruim, dá 10 minutos que a gente sai de lá, o sol abre. Então vamos enrolar um pouquinho para ter essa esperança. A Rambla del Mar é a continuação do calçadão nos decks do porto. Por lá você vai encontrar, além de várias embarcações, restaurantes, um shopping center e o Aquário de Barcelona. Ali bem próximo fica a praia de Barceloneta, o ponto litorâneo mais famoso da cidade. Só que no inverno, com o tempo fechado, não estava muito bonito nesse dia. A gente aproveitou então para conhecer naquela região um dos restaurantes mais populares de Barcelona para almoçar, o La Barca del Salamanca. O restaurante tem uma parte interna e tem também esse terraço de frente à praia. É um local com muito turista, mas não é aquele restaurante pega turista não, a comida tem fama de ser boa. A gente resolveu tentar novamente uma paella. O prato, como na maioria dos locais, tinha que ser pedido para no mínimo 2 pessoas, até porque paella é o nome da panela que faz o prato, né? Então, ele tinha uma quantidade mínima suficiente para 2 pessoas. E aí, mais saborosa essa, né, Jaqueline, do que aquela que a gente provou na primeira noite? Essa tem mais gosto mesmo dos frutos do mar, tem mais tempero, achei. Tem mais frutos do mar, só que ela é bem mais cara também, né? É, custou mais caro. Essa versão dela aqui que tem caranguejo, né, tinta de lula, camarão, ela é um pouco mais cara. Aqui a gente está na praia de Barceloneta, um dia feio para praia. Mas esse é um restaurante bem típico aqui, bem famoso de frutos do mar. Galera, e chegou aqui, típico, né, da cozinha latina, essa gentileza que a gente não viu na França, o rancor permanece. Nossa, o ranço tá demais. E aqui deixaram um que disseram ser uma sobremesa cortesia, um digestivo de ervas, tô até com medo do amargo que isso vai estar. E um bolinho aqui. Experimenta aí, Jaqueline. Bom que aqui é fechado, né? E a Jaqueline, nossa, mas tem hora que bate uns ventos aqui. O que será que é isso? Na verdade, o vento é a pomba passando em cima da gente aqui o tempo inteiro, voando rasante. Ó, é um bolo bem farinhudo, sei lá, doce. Vamos tomar essa água mineral aqui. É tipo um bolo de farinha de trigo, só que ele é mais embatumado um pouquinho. Eu acho que é isso. Mas não é ruim, não. Isso aqui eu achei que fosse mais forte. Até que é razoavelmente leve. Isso aqui, não? É alcoólico, mas eu achei que fosse até pior, assim, de ardido, não é tanto, não. Caralho, gente, não, a Rafael tá louco, é puro álcool. Não. Só se o meu tiver diferente. Nossa, o meu é igualzinho uma cachaça. Come aí. Parece um bolo de mandioca com açúcar. É, meio embatumado. Valeu a invenção. Parece que tem umas castanhas também. Não. Tem umas castanhinhas. Dali de Barceloneta a gente pegou um ônibus até Montjuïc e o ticket do metrô também é válido para o ônibus.
A galera aí é que parece não estar muito satisfeita com a presença dos turistas, mas isso é principalmente por conta do boom de apartamentos alugados em Airbnb nessas áreas que antes eram muito residenciais, fazendo ali um barulho e um movimento que eles não estavam acostumados. Mas apesar desse adesivo hostil, a gente foi muito bem tratado em Barcelona o tempo todo, muito melhor do que no sul da França. Montjuïc é uma colina na região sudoeste de Barcelona. Por lá tem o Castelo de Montjuïc, que pode ser acessado por um teleférico, mas que estava fechado nessa época. A gente resolveu só dar uma volta pela região, por lá tem jardim botânico, várias paisagens com mirantes, anfiteatros romanos e muita escada. Lá no alto a gente chegou até o Estádio Olímpico de Montjuïc, que foi construído para as Olimpíadas de 92. Aquela clássica cena da pira olímpica sendo acendida lá em Barcelona, foi nessa pira olímpica que fica aí nesse local. O Estádio Olímpico atualmente está sendo usado pelo Barcelona em 2024 para sediar os seus jogos, enquanto o Camp Nou, o estádio oficial do time, está em reforma. A entrada para conhecer essa parte aí foi gratuita. Dali da Esplanada Olímpica em Montjuïc você chega até o Palácio Nacional de Barcelona. É nele que fica também o Museu Nacional de Arte Catalã, cuja entrada é paga. Mas de lá você pode ter uma bela vista da cidade. E na parte de baixo dos jardins do palácio, teoricamente teriam fontes que fazem um show de águas e luzes todas as noites, mas para o nosso azar, tinha uma placa informando que nessa época as fontes estavam fechadas e inoperantes por conta do período de seca para a economia de água. Eu não quero nem imaginar como é que vai ser a Jaqueline quando tiver gestante, porque nesse frio, pós-chuva, o que ela quer, por que quer? Um sorvete de Milka. Na verdade não era esse que eu queria, mas não achei. €1 no chão. Perdeu €1 de chocolate no chão. Foi R$2,50 esse sorvete. No nosso último dia em Barcelona, antes do voo no período da tarde, a gente reservou a parte da manhã para conhecer uma última obra de Antônio Gaudí, o Parque Güell. Ele ficava um pouco mais longe de onde a gente estava hospedado, então a gente decidiu ir de metrô. Se não viu o nosso vídeo anterior chegando em Barcelona, o nosso hotel e o metrô, não se esquece de se inscrever no Mostrando o que Interessa e conferir tudo. O Parque Güell é um parque urbano, também patrimônio pela Unesco, foi concebido por Gaudí e concluído em 1914. Os tickets podem ser adquiridos no site oficial, que está aqui na tela, a €10 ou €22 se fizer a opção por passeio com guia. As pontes e os arcos de pedra encaixadas, semelhante a troncos de palmeiras, as cadeiras e guarda-corpos todos de pedra, naquele mesmo estilo curvo de harmonizar a natureza com a obra humana que a gente já viu até agora nas outras produções de Gaudí. Mais para o alto do parque tem um monumento, o Calvário. De lá você tem uma vista da cidade e mais abaixo, descendo para as partes mais conhecidas do Parque Güell, a gente chega até a Praça Oval. Nela tem um espaço aberto com vários bancos nas laterais, todos cobertos com ladrilhos coloridos e ornamentados, de onde você pode ter uma vista da parte inferior do parque e de toda a cidade ao fundo. Dali a gente desce em direção ao Viaduto das Jardineiras, com várias colunas ornamentadas, como essa aí, a Coluna da Lavadeira, e chega embaixo daquela área da Praça Oval, onde ficam os bancos. Essa região aí é a Sala Hipóstila, com muitas colunas e tetos todos decorados com ladrilhos. Como a gente entrou por um acesso lateral a partir do metrô, a gente saiu pela entrada principal. É na entrada principal que tem também essa salamandra, que virou um símbolo do Parque Güell. E depois de conhecer essa cidade fantástica e essas obras de Gaudí, termina a nossa passagem por Barcelona. Dentre os destinos que vocês conferiram aqui nesse roteiro, Nice, Mônaco, Marsella, Carcassonne, Provence, Andorra,
Barcelona com certeza conquistou nossa preferência pelas belezas locais e principalmente pelo acolhimento e pela simpatia. Não se esquece de apertar no botão que vai aparecer aqui na tela para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificação dos vídeos novos, é gratuito, e segue a gente também lá no Instagram para conferir as novidades e as viagens em tempo real. Segue lá, @mostrando o que interessa. Até a próxima!